Senhores alunos, boa tarde, tudo bem? Nós vamos dar início às nossas aulas de campo elétrico. O que é o campo elétrico? Bom, o campo elétrico é uma região de influência de algum objeto carregado eletricamente. Sabe quando você tira uma blusa de lã rápido e teu pelo fica eriçado? É isso. Vamos começar a aula? Vamos? Então vamos lá. Começando a aula do professor Armando de campo elétrico. Uhul! Faz o Ru também, vamos embora! Nós temos aqui uma partícula que ela está eletricamente carregada. Observa o que eu inventei aqui, ó. Essa nuvem que está pulsando é como se fosse esse campo elétrico dela. Então, isso é o campo elétrico. Não importa se ela é positiva ou se ela é negativa, você vai perceber isso. Mas acontece que nós vamos fazer uma convenção sobre esses campos elétricos que ela tem. Então, vai ser uma convenção. A gente percebe que se coloca uma carga positiva próximo da carga negativa, esses campos vão fazer uma interação. Por fazer uma interação, a gente pensa assim, então deve estar saindo de uma carga e entrando na outra. Aí nós vamos fazer uma convenção para explicar isso ou para ilustrar isso. Bora para essa convenção. Quando a carga for positivamente carregada, o campo elétrico vai estar saindo dela. Se for negativamente carregada, o campo vai estar entrando. E aí a gente vai ter que representar. Então, por exemplo, o campo de uma carga positiva está sempre saindo. Aí no seu exercíciozinho, vai falar assim, bom, num ponto P, como que está o campo? Você vai apagar todas as outras setinhas e deixar apenas o campo E. Entendeu? É facinho. E se for uma carga negativa, a mesma coisa. O campo está entrando e naquele ponto P, apago todos e deixo somente o campo que está indo para a partícula negativa. Percebeu como é fácil? Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pensar da seguinte maneira, e se eu puser uma carguinha lá perto, o que ela vai sentir? Então agora é a hora da relação entre força elétrica e campo elétrico. Se eu tiver uma partícula positiva, nessa região do espaço ela vai gerar um campo elétrico para a direita, porque está saindo dela. Mas, se eu colocar uma partícula positiva perto dessa carga positiva, o que vai acontecer? Vai acontecer repulsão ou atração? Acontece uma força de repulsão. Então nós desenhamos essa força elétrica na carguinha para a direita. Então observa só essa configuração. Vamos agora no mesmo ponto P, devido àquela carga elétrica azul, colocar o campo elétrico. Está saindo, está aí. Mas e se por acaso eu puser uma partícula carregada negativamente? Ah, negativo com positivo atrai, então vai ter uma força elétrica de atração. Agora, uma partícula negativamente carregada. Numa região P do espaço, o campo está entrando nela. Mas se eu colocar uma partícula negativa, bom, negativa com negativa tem repulsão. Então vai ter uma força elétrica no sentido contrário. E se por acaso colocar aqui uma partícula positiva? Ah, uma partícula positiva tem atração. Quero que vocês reparem agora só na partículazinha cinza que eu desenhei. Repara o seguinte, quando a partícula for positiva, a força e o campo elétrico nela, atuantes, vão ter o mesmo sentido. Se for uma partícula negativa, a força e o campo vão ter sentidos contrários. Se a partícula for positiva, que é a de cima aqui no caso, tanto o campo quanto a força elétrica na partícula cinza estão no mesmo sentido. Se a partícula cinza for negativa, o campo e a força têm sentidos contrários. Vamos ver como é que era no outro. Se a partícula for positiva, que é o desenho de baixo nesse caso, o campo e a força estão no mesmo sentido. Se a partícula for negativa, estão em sentidos contrários. Entendeu como é que é? Isso aqui é muito importante para você sacar o que eu devo fazer. Então agora eu quero saber como é que calculo o campo elétrico, esse campo que está aí. Se eu ponho uma partícula positiva aqui, ele vai sentir uma força de repulsão, que vai ser uma força para a direita. Essa força elétrica é dada pela equação. Força elétrica qual é? É a carguinha invocada. Força elétrica qual é? Da força elétrica qual é, eu também tinha a equação K, Qzão, Qzinho sobre D quadrado. Agora eu quero ver se você é safo de prestar atenção no que está se repetindo numa fórmula e na outra. Repara só, nessa equação do quem que é K sobre D quadrado, eu vou olhar aqui e vou observar que o Qzinho aparece tanto na força do qual é, quanto aqui na força elétrica. Bom, mas a força elétrica é a mesma força. Então, se força elétrica é Qzinho vezes Z, isso que está sobrando é o E. Como assim? Isso que está sobrando é o E. Então, como é que eu calculo o E? Basta fazer exatamente isto aqui, ó. Repara. K0, Qzão, sobre D2. Para calcular o campo elétrico, eu pego essa distância e vou usar K0, Qzão, sobre D quadrado. Quando que eu uso isso? Quando aparecer a letra Kzão ou quando aparecer a distância. Aí você vai calcular o valor do quê? Do E. Calculou o valor do E, você vai fazer o vetorzinho. Tá bom? Essa é a dica. Então, quando é que eu uso qual é? Quando ele te pede força, te deu o E e a carguinha. Quando é que eu uso K0, Qzão sobre D quadrado? Quando eu te der o K. É muito tranquilo isso daí. Então, aqui, ó. Se eu tenho uma carga Q e eu tenho um ponto P, eu vou usar essa carga, essa fórmula
E igual a zero, Q sobre D quadrado. Agora, repara aqui comigo o que acontece com relação à distância e o campo elétrico. É uma grandeza inversamente proporcional. Como assim inversamente proporcional? Repara o seguinte, olha, meu amiguinho, eu tenho aqui o D e ele está na parte de baixo da fração com relação ao E. Então, tudo que acontece aqui, acontece o inverso ali. Canta comigo. Tudo que acontece aqui, acontece o inverso ali. Só que acontece o inverso de que tipo? Acontece o inverso ao quadrado, tá? Então, ó, vamos lá, acompanha aqui comigo. Se o D multiplica por 2, qual que é o inverso de multiplicar? É dividir. Então, o E vai ser dividido. Por quanto? Só que é o D ao quadrado. 2 ao quadrado vale quanto? 4. Vamos aqui de embaixo. Se o D multiplica por 3, o inverso de multiplicar é dividir. Só que eu divido por quanto? 3 ao quadrado, que dá 9. Se o E multiplica por 6, bom, então o E eu vou dividir. Por quanto? Ao invés de ser 6, eu vou dividir por 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, que dá quanto? 36. Agora vamos fazer divisão. Se o D divide por 2, o contrário de dividir é multiplicar. Mas eu multiplico por quanto? O D é sempre ao quadrado. Então, se for dividido por 2, o quadrado de 2 é 4. Então, o E multiplica por 4. Se o D divide por 3, o E multiplica por 9. Se o D divide por 5, o E multiplica por 5 ao quadrado, 25. E se o D divide por 8? Então, o E vai multiplicar por 64. Com base nisso, a gente pode fazer um gráfico. Olha como fica esse gráfico aqui. Veja se você consegue entender. Nesse gráfico dá para a gente ver bonitinho. Ó, se o D e o E são nessa proporção, se o D multiplica por 2, o E divide por 4. Se o D multiplica por 3, o E divide por 9. Tá bem? Estamos na parte final agora, para você observar o que acontece quando você tem mais de uma carga. Bom, você já percebeu que se eu tiver mais de uma carga, eu posso ter uma força de atração, repulsão, ok, mas você pensou em força, agora eu vou falar de campo. O campo delas vai interagir. Presta atenção que eu vou mostrar umas fotos e o exemplo de como é que a gente enxerga isso. Vamos lá. Quando eu tenho essas duas situações, são duas cargas e os campos estão uma entrando na outra, eles estão querendo ficar juntos. A gente percebe uma força de atração entre elas. Para ser uma força de atração, a gente enxerga que são cargas de sinais contrários. Por isso que a gente vai fazer uma convenção de que eu tenho um campo saindo de uma e entrando em outra. Então aqui, ó, carga positiva sai, carga negativa entra. Tá? Então, obrigatoriamente, essas cargas têm sinais contrários. Agora, olha aqui, observa que o campo delas está uma não querendo encostar na outra. Então, obrigatoriamente, está tendo uma repulsão. Mas a gente vê o quê? Campos que estão não querendo encostar. Então, poderiam ser duas cargas positivas ou duas cargas negativas. O que importa saber é que aqui no meio, o campo vai ser igual a zero. Agora eu vou passar para vocês a ideia de o que acontece com o campo elétrico com duas cargas ou mais. É uma análise vetorial. Aqui eu tenho, então, duas cargas, tudo bem? Vou pôr meu óculos aqui, presta atenção. Então, na carga 1, eu vou precisar, como eu vou fazer um desenho, eu vou precisar agora de uma régua, né? Vamos fazer com régua isso daqui. Então, bora lá. Então, tem uma régua aqui, eu vou colocar essa régua bem na distância entre o ponto P e a carga, Q1, e dou uma continuação. Então, tá aqui, ó, o vetor da carga Q1, como é uma carga positiva, ele sai. Então, eu desenho aqui, ó, campo E da carga 1. Pelo mesmo raciocínio, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a régua para a carga 2 e vou fazer a mesma coisa. Como é que sai o campo da carga 2? Então, vamos lá. Está mais ou menos assim. Então, é positiva, também está saindo esse campo. Supondo que eles tenham a mesma carga, a mesma distância, o campo vai ter que ser o mesmo, né? O tamanho do vetor também é o mesmo. Então, aqui é o vetor E2. E como é que a gente faz para a gente descobrir o vetor resultante? Regra do paralelogramo. Como é que era a regra do paralelogramo? Pega o vetorzinho, por exemplo, o verde, que é o E2, vai na pontinha do E1 e vai fazer o quê? E vai fazer pontilhadinho, ó. E vai até o fim. Aí depois você vai fazer a mesma coisa pelo vetor E1. Vou pegar o paralelo dele, aqui, ó, paralelo dele, 23, eu vim até aqui e vou fazer também o pontilhadinho. Pronto.
Agora, para onde que está apontado o resultante? Você vai unir o ponto central, que é de onde saíram a origem desses vetores, até onde eles se cruzaram nos seus prolongamentos. Então, aqui, pegando aqui. Então, bora lá. E o vetor resultante vai estar apontado aonde cruzaram. Esse é o vetor campo elétrico resultante. Ou seja, tem que saber vetores. Agora, vamos falar sobre campo numa esfera eletrizada, depois o campo em placas, tá bom? E a gente já acaba por aqui a nossa aula. Então, quando eu tenho aqui um condutor eletrizado, uma carga esférica, a gente percebe que dentro o campo é zero. Isso aqui é importantíssimo você saber. Por quê? Porque as cargas elas ficam distribuídas na superfície. Então, dentro de um condutor oco, o campo é zero. Então, ó, aqui do raio, você tem até o raio é zero, depois vai caindo como kq sobre d quadrado. Lembrando sempre que o campo interno vale zero. A partir de pontos bem próximos da superfície, ele começa a cair com kq sobre d quadrado. E na superfície vai ser meio de kq sobre r quadrado. Eles não perguntam muito nos vestibulares sobre esse meio e tal, então não precisa se dar muito trabalho a isso, mas o que importa é, para eu calcular, caso perguntem para você, o campo elétrico a um tanto de distância da esfera, o que você tem que fazer? Primeiro, é o ponto até o centro dessa esfera. Então, se ele falar assim que a esfera tem raio de 10 centímetros e pede o campo a 2 centímetros da esfera, qual é o valor do D que você deve colocar? O 10 mais o 2, dá 12. Mas ele pode falar assim, um ponto situado a 12 centímetros do centro dessa esfera. Aí ele já está te dando um dado legal, você já vai usar o D direto, entendeu? Então é sempre assim, eu levo em consideração fora da esfera, como se toda essa carga tivesse no ponto central. Agora, se eu estou numa placa positiva, sai o campo elétrico, né? Se a placa for negativa, o campo elétrico entra. E se eu tiver uma placa e outra, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. A linha de campo sai de uma placa e vai para outra. Sempre sai do positivo e vai para o negativo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de campo elétrico. Falamos tudo que você precisava saber sobre campos elétricos, tá? Eu espero que vocês tenham curtido, tenham ido bem e bora para a próxima aula que é onde eu vou fazer alguns exercícios para vocês. Até mais. Tchau, tchau.